Ela entrou na casa como a babá perfeita, mas seu objetivo era outro: roubar a vida da patroa. Entre seduções proibidas e um caso ardente com o pai da família, ela achou que estava ganhando o jogo. O que ela não sabia era que a mansão guardava um segredo no sótão, e a esposa que ela julgava ingênua havia preparado uma armadilha onde o único destino é a escuridão e a cela. A mansão da família era um monumento ao sucesso e à ordem. Paredes brancas, jardins impecáveis e um silêncio que exalava riqueza. Quando Pamela cruzou o portão de ferro para a entrevista de emprego, ela não via apenas uma vaga de babá, ela via uma oportunidade de ouro para mudar de vida. Aos 23 anos, Pamela possuía uma beleza magnética e uma ambição corrosiva. Ela observou Manuela, a patroa elegante e visivelmente exausta pela rotina com as crianças, e sentiu um desprezo imediato. Para Pamela, Manuela era apenas um obstáculo entre ela e o estilo de vida luxuoso que sempre desejou. O plano começou no primeiro dia. Pamela se mostrava funcionária exemplar, doce com as crianças e prestativa com Manuela. Mas seus olhos azuis estavam sempre fixos em Ricardo, o patriarca da família. Ricardo era um homem atraente, que parecia sufocado pela sobriedade e pela rotina previsível do próprio lar. Pamela notou a falta de fogo nos olhares entre o casal e decidiu que seria ela a acender o incêndio. Ela passou a usar perfumes marcantes e roupas levemente ajustadas, o suficiente para que Ricardo notasse sua presença, mas não o bastante para que Manuela desconfiasse. A sedução foi cirúrgica. Pamela aproveitava os momentos em que Manuela estava em reuniões de caridade ou no andar de cima para aparecer no escritório de Ricardo, oferecendo um café ou pedindo orientações sobre a rotina da casa. Ela tocava acidentalmente a mão dele ao entregar um documento, sustentando o olhar por um segundo a mais do que o necessário. Ricardo, inicialmente relutante, começou a ceder à eletricidade que a jovem babá emanava. Ele passou a chegar mais cedo do trabalho, buscando a presença de Pamela como quem busca um vício novo e perigoso. Manuela, por outro lado, parecia imersa em suas próprias preocupações. Ela passava horas trancada no andar superior, alegando estar organizando arquivos e lembranças no antigo sótão da casa. Pamela ria pelas costas da patroa. Achava que Manuela era uma mulher frágil, incapaz de perceber que o marido estava sendo roubado bem diante de seus olhos. Pamela sentia o poder crescer dentro de si a cada sorriso discreto que recebia de Ricardo. Ela já se imaginava usando as joias de Manuela e assumindo o comando daquela mansão. Em uma noite de chuva torrencial, Manuela precisou viajar para o interior. Ricardo e Pamela ficaram sozinhos na vasta sala de estar, iluminada apenas pelos relâmpagos e pelas brasas da lareira. Pamela não perdeu tempo. Ela desceu as escadas vestindo uma camisola de seda que deixava pouco para a imaginação, alegando ter ouvido um barulho estranho vindo da cozinha. Ricardo, parado junto à janela, virou-se e viu a babá sob a luz bruxuleante. O desejo que ele tentará reprimir por semanas finalmente explodiu. O primeiro beijo foi violento, carregado de uma luxúria que estava represada. Ricardo a pressionou contra a parede fria do corredor, enquanto Pamela sorria vitoriosa entre os toques. Ela tinha conseguido. O homem da casa agora estava em suas mãos, pronto para ser manipulado. No entanto, enquanto eles se perdiam no calor daquele encontro proibido, uma luz fraca brilhou no topo da escada, vinda da porta entreaberta do sótão. Pamela não percebeu que, lá de cima, no escuro, um par de olhos frios observava cada movimento, e o plano de Manuela era muito mais antigo e cruel do que a babá jamais poderia imaginar. Com Manuela precisando se ausentar com mais frequência para resolver pendências da família, a mansão tornou-se o cenário perfeito para o delírio de Pamela. O que começou como beijos roubados nos corredores evoluiu para uma paixão avassaladora e sem limites. Pamela não se escondia mais, ela agia como se fosse a verdadeira dona da casa. Ela circulava pelo quarto principal, usava os cremes caros de Manuela e sentava-se à mesa de jantar com uma postura de rainha. Ricardo, completamente embriagado pela juventude e pela audácia da babá, parecia ter esquecido os anos de companheirismo com a esposa. Os encontros entre os dois eram marcados por uma urgência carnal que desafiava o perigo. Pamela sabia exatamente como manipular os desejos de Ricardo. Ela o levava para cantos escuros da biblioteca, para o jardim sob a luz da lua e, eventualmente, para a própria cama do casal. Ali, entre os lençóis de linho que pertenciam a Manuela, Pamela sussurrava promessas de um futuro onde a esposa seria apenas uma lembrança amarga. Ela queria que Ricardo sentisse que a vida ao lado de Manuela era uma prisão, e que ela, Pamela,
Era a única chave para sua liberdade. No entanto, a atmosfera da casa começou a mudar de forma sutil e inquietante. Sempre que Ricardo saía para o trabalho e as crianças estavam na escola, Pamela ouvia barulhos estranhos vindos do andar de cima. Eram batidas rítmicas, um arrastar de móveis pesados que parecia vir diretamente do sótão. Manuela, ao retornar de suas pequenas viagens, parecia cada vez mais pálida, mas estranhamente calma. Ela não fazia perguntas, não checava o celular de Ricardo e, o mais estranho de tudo, passava horas trancada naquele sótão, alegando estar organizando os arquivos da família. Pamela, em sua arrogância juvenil, achava que o comportamento de Manuela era um sinal de fraqueza e depressão. Ela zombava da patroa em seus pensamentos, acreditando que a mulher estava se escondendo no andar de cima por não conseguir encarar o fracasso do próprio casamento. Em um gesto de pura provocação, Pamela começou a deixar pistas deliberadas da sua presença. Um fio de cabelo loiro no travesseiro de Manuela, o perfume doce impregnado nas toalhas de Ricardo e até mesmo peças íntimas esquecidas propositalmente na gaveta dele. Ela queria o confronto. Ela queria o caos que forçaria Ricardo a expulsar a esposa de vez. O desejo de Pamela em dominar a mansão tornou-se uma obsessão que a cegava para os detalhes. Ela não percebia que os barulhos no sótão haviam parado exatamente no dia em que ela deixou o último rastro no quarto do casal. Manuela agora observava durante o café com um sorriso gélido, um olhar que parecia atravessar a pele de Pamela e ler cada pecado cometido nas sombras. A tensão na casa era tão densa que podia ser cortada com uma faca, mas Pamela interpretava aquele silêncio como uma vitória, sem saber que o silêncio de Manuela era, na verdade, a calma que precede a execução. Certa tarde, movida pela curiosidade e pela sensação de impunidade, Pamela decidiu que era hora de descobrir o que Manuela escondia tanto tempo lá em cima. Ela subiu a escada estreita de madeira, sentindo o ar ficar mais frio e pesado a cada degrau. Ao chegar à porta do sótão, percebeu que ela estava apenas encostada. O coração de Pamela acelerou, não de medo, mas de uma excitação mórbida. Ela empurrou a porta lentamente, esperando encontrar papéis velhos, mas o que viu a deixou paralisada. O sótão estava vazio, exceto por uma única cadeira voltada para uma parede cheia de monitores. Nos monitores, Pamela viu imagens em tempo real de todos os cômodos da casa, incluindo o quarto principal. Mas o que a fez perder o fôlego foi perceber que, em um dos cantos da tela, Manuela estava parada exatamente atrás dela, na porta do sótão, segurando uma chave pesada e um sorriso que Pamela nunca esqueceria. O clique da fechadura ecoou pelo sótão como um tiro. Pamela girou o corpo rapidamente, o coração martelando contra as costelas, mas a porta já estava selada. Diante dela, envolta em uma penumbra que parecia engolir a luz, Manuela permanecia imóvel. O sorriso da esposa não era de fúria, mas de uma satisfação macabra. Ela não parecia surpresa em encontrar a babá ali, pelo contrário, parecia que estava esperando por aquele exato momento há meses. Pamela tentou manter a postura de arrogância, mas suas mãos tremiam enquanto ela olhava para o painel de monitores que ainda brilhava com as imagens de sua própria traição. Manuela aproximou-se lentamente, sem dizer uma palavra, apenas observando a jovem babá como quem analisa um espécime em um laboratório. Ela começou a apontar para as telas, mostrando ângulos diferentes dos encontros de Pamela com Ricardo. Havia câmeras em lugares que Pamela jamais imaginou, atrás dos espelhos, dentro dos vasos de flores, até mesmo nos detalhes do teto de gesso. Cada suspiro proibido, cada toque clandestino e cada plano de Pamela para assumir o lugar de Manuela fora registrado em alta definição, com som e data. A intimidade que Pamela achava ser o seu segredo mais quente era, na verdade, o entretenimento privado de Manuela. A humilhação foi instantânea. Pamela sentiu-se nua, não da forma sedutora como ficava diante de Ricardo, mas de uma forma exposta e vulgar. Manuela finalmente quebrou o silêncio, sua voz saindo baixa e gélida, explicando que o sótão não era um depósito de memórias, mas o centro de comando de sua sobrevivência. Ela revelou que sabia de Pamela antes mesmo de contratá-la, que a escolhera justamente por sua ambição cega, pois precisava de alguém que não olhasse para os lados enquanto ela executava seu próprio plano financeiro contra o marido. O terror de Pamela aumentou quando Manuela começou a mostrar outros arquivos nos monitores. Não eram apenas vídeos de traição, mas documentos bancários e transferências que Pamela, em sua distração com Ricardo, assinará como testemunha sem ler. Manuela havia usado a luxúria de Pamela para fazê-la assinar papéis que a incriminavam em desvios de dinheiro que o próprio Ricardo cometia na empresa. A babá percebeu, com um horror crescente,
que não era apenas uma amante. Ela era o bode expiatório perfeito para os crimes daquela família. Sentindo-se encurralada, Pamela tentou avançar em direção à porta, mas Manuela apenas ergueu um controle remoto, apagando as luzes do sótão e deixando o ambiente iluminado apenas pelo brilho azulado das telas. Ela avisou que, se Pamela tentasse sair ou contar a Ricardo, os vídeos seriam enviados para a polícia e para os pais de Pamela, que viviam no interior e acreditavam que a filha era uma jovem honesta estudando na capital. O jogo de sedução de Pamela havia se transformado em uma coleira invisível apertada pelas mãos da mulher que ela desprezava. Manuela deu um passo para trás e abriu a porta, permitindo que Pamela saísse, mas com uma condição: a babá deveria continuar o caso com Ricardo. Ela deveria ser ainda mais intensa, ainda mais provocante, distraindo-o completamente enquanto Manuela terminava de esvaziar as contas do marido. Pamela era agora uma prisioneira de luxo, obrigada a servir ao homem que ela achava dominar, enquanto trabalhava para a mulher que planejava sua destruição final. Ao descer as escadas, Pamela encontrou Ricardo no corredor. Ele a puxou pela cintura, buscando o calor que ela sempre oferecia, mas pela primeira vez, Pamela sentiu nojo. Ela olhou para cima e viu Manuela observando-os do topo da escada, fazendo um sinal silencioso de silêncio com o dedo sobre os lábios. Pamela percebeu que cada beijo que desse em Ricardo a partir dali seria uma prova mais contra si mesma. O que Pamela não sabia é que Manuela não planejava apenas deixá-la presa àquele segredo. O sótão guardava um compartimento oculto, um espaço estreito e escuro que Manuela chamava de o destino final das ingratas, e o tempo de Pamela estava se esgotando. Os dias que se seguiram foram uma descida lenta ao inferno para Pamela. O que antes era o seu cenário de conquista, os corredores luxuosos, o jardim bem cuidado e o quarto de Ricardo, tornou-se uma prisão de vidro onde cada movimento seu era monitorado. Ela não conseguia mais olhar para as câmeras de segurança do jardim ou para os sensores de alarme sem sentir o peso do olhar de Manuela. A cada vez que Pamela entrava no quarto de Ricardo, ela buscava desesperadamente pelas lentes ocultas, mas Manuela as havia escondido com a precisão de um cirurgião. A intimidade com o patrão, que antes era sua fonte de poder, agora parecia um sacrifício repugnante. Ricardo, alheio ao terror que consumia a babá, estranhava a mudança. Ele notava que os beijos de Pamela estavam frios e que suas mãos tremiam quando ele a tocava. "O que foi, meu amor? O medo de sermos pegos está te deixando assim?" Ele perguntava com um sorriso arrogante, achando que a hesitação dela era apenas o temor da descoberta. Ele não imaginava que Pamela não tinha medo de ser pega por ele, mas sim do que Manuela já tinha em mãos. Pamela era obrigada a sorrir e corresponder, sentindo-se uma marionete cujos fios eram puxados por uma mulher que passava os dias trancada no andar de cima. A paranoia começou a afetar o sono de Pamela. Ela passava as noites em claro, ouvindo o som dos passos de Manuela no sótão. O arrastar de móveis continuava, mas agora Pamela sabia o que era. Manuela estava preparando o espaço final. Durante o dia, Manuela agia com uma cortesia cruel. Ela pedia para Pamela servir o chá, comentava sobre como o marido parecia mais feliz ultimamente e, por baixo da mesa, deslizava fotos impressas dos encontros da noite anterior apenas para ver a babá empalidecer. Pamela estava sendo torturada psicologicamente, e o pior era que não podia pedir ajuda a ninguém. Desesperada, Pamela tentou uma jogada arriscada. Ela aproveitou um momento em que Ricardo estava no banho para tentar acessar o computador dele e encontrar algo que pudesse usar contra Manuela. Ela precisava de uma moeda de troca. No entanto, ao abrir a pasta de arquivos pessoais de Ricardo, ela não encontrou documentos da empresa, mas sim uma série de e-mails trocados com advogados criminais. Ricardo também estava escondendo algo grave. Ele planejava um acidente para Manuela, visando o seguro de vida milionário dela para cobrir suas dívidas. Pamela percebeu que estava no meio de um campo de batalha entre dois psicopatas. De um lado, Manuela a usava como peça de xadrez para destruir o marido. Do outro, Ricardo planejava um assassinato que provavelmente terminaria com Pamela sendo a principal suspeita, dado o caso óbvio que eles mantinham. Ela não era mais a sedutora. Ela era a vítima perfeita para qualquer um dos dois lados que vencesse a guerra. A mansão, com seus muros altos, parecia se fechar sobre ela. Em um ato de loucura, Pamela correu até o sótão enquanto a casa estava silenciosa, decidida a implorar por misericórdia ou a destruir os monitores. Ao abrir a porta, ela encontrou Manuela sentada na cadeira, observando uma tela que mostrava Pamela exatamente naquele momento, parada na porta. Manuela não se virou.
Ela apenas apontou para uma nova estrutura de madeira que havia sido construída no canto do sótão, um armário estreito, sem janelas, revestido internamente com isolamento acústico. Gosta do acabamento, Pamela? É aqui que as histórias que ninguém deve ouvir terminam, sussurrou a esposa. O pânico de Pamela atingiu o ápice quando ela percebeu que a porta do sótão não tinha maçaneta pelo lado de dentro. Ela estava trancada novamente, mas desta vez, Ricardo estava subindo as escadas, e o som de seus passos indicava que ele não estava vindo para Mar, mas para finalizar o plano que Pamela acabará de descobrir no computador. O silêncio no sótão era tão denso que Pamela podia ouvir o próprio sangue latejando nas têmporas. Manuela permanecia de costas, focada nos monitores, enquanto o som dos passos de Ricardo no corredor abaixo cessava. O terror de Pamela era duplo. Ela temia a fúria silenciosa da patroa e o plano assassino do patrão. Ela estava encurralada entre a mulher que a vigiava e o homem que pretendia usá-la como álibi para um crime. Manuela finalmente se virou. O brilho azulado das telas refletia em seus olhos, dando-lhe uma aparência sobrenatural. Ela fez um sinal para que Pamela se aproximasse daquela estrutura de madeira recém-construída, o compartimento sem janelas e acusticamente isolado. Ricardo está vindo, Pamela. Ele acha que eu estou aqui em cima, vulnerável. Ele quer resolver os problemas dele de uma vez por todas, disse Manuela com uma calma gélida. Você tem duas escolhas, ou você entra ali e desaparece para o mundo por um tempo, ou fica aqui fora e enfrenta o que ele planejou para nós duas. Sem tempo para raciocinar, e impulsionada por um instinto de sobrevivência cego, Pamela obedeceu. Ela entrou no cubículo estreito, sentindo o cheiro de madeira nova e o isolamento abafar instantaneamente os sons da casa. Assim que a porta se fechou, ela ouviu o estalo seco de um trinco externo. Ela estava enterrada viva, em pé, na escuridão total. Através de uma pequena fresta camuflada, ela conseguia ver apenas um fragmento do sótão. Minutos depois, a porta principal do sótão se abriu bruscamente. Ricardo entrou. Ele não carregava o olhar sedutor que costumava lançar para Pamela. Seus olhos estavam injetados e ele segurava um objeto pesado envolto em um pano. Ele se aproximou de Manuela, que permanecia sentada, imóvel. Pamela, assistindo pela fresta, quis gritar, mas a promessa de Manuela de que os vídeos da traição seriam expostos a mantinha em um silêncio agonizante. Acabou, Manuela. Eu não aguento mais esse seu silêncio, essa sua vigilância, rosnou Ricardo. Mas, antes que ele pudesse agir, Manuela apertou um botão em sua mesa. Um som estridente de sirene ecoou por toda a casa e as luzes do sótão se tornaram estroboscópicas, desorientando Ricardo. No mesmo instante, a tela principal do monitor mudou. Não mostrava mais a casa, mas sim uma transmissão ao vivo de uma delegacia. Manuela não estava apenas filmando, ela estava conectada em tempo real com uma central de monitoramento policial que ela mesma contratara. Eu não sou a vítima, Ricardo. Eu sou a evidência, disse Manuela, levantando-se. Ela revelou que cada e-mail sobre o acidente planejado por ele já estava nas mãos das autoridades. Ricardo, em pânico, tentou avançar, mas a porta do sótão foi arrombada por policiais que já cercavam a mansão. Pamela viu, horrorizada, o homem que ela seduziu ser jogado ao chão e algemado. Ele gritava o nome dela, implorando para que ela aparecesse e dissesse que Manuela era louca, mas Pamela estava presa, esquecida dentro do armário escuro. Manuela acompanhou os policiais até a saída, mas antes de fechar a porta do sótão, ela olhou diretamente para a fresta onde Pamela estava escondida. Ela não chamou a polícia para tirar a babá de lá. Ela apenas sorriu e sussurrou: o Ricardo vai para a prisão por tentativa de homicídio e fraude. E você, Pamela? Você vai ficar exatamente onde as provas não podem te encontrar, até que eu decida o que fazer com os restos da sua ambição. O som da porta principal do sótão sendo trancada por fora ecoou como uma sentença final. Pamela estava no escuro, no silêncio absoluto daquela caixa de madeira, percebendo que a maior armadilha de Manuela não era para o marido, mas para a mulher que ousou tentar ocupar o seu lugar. Dentro do cubículo de madeira, o mundo de Pamela se reduziu ao som de sua própria respiração ofegante. O isolamento acústico era tão perfeito que o silêncio não era apenas a ausência de som, era uma pressão física que parecia esmagar seus tímpanos. Nas primeiras horas, ela gritou. Esmoerrou as paredes até que seus nós dos dedos sangrassem, clamando por Ricardo, por Manuela, ou por qualquer alma que pudesse ouvir seu desespero.
mas as paredes revestidas de espuma apenas engoliam sua voz, devolvendo-lhe um vácuo sufocante. A escuridão era absoluta. Pamela perdeu a noção de quanto tempo havia passado. Seriam horas. Dias. A sede começou a queimar sua garganta e a fome revirava seu estômago, mas o pior era a desorientação mental. Naquela caixa estreita, ela era obrigada a confrontar cada escolha que a levará até ali. A imagem de Ricardo, que antes era seu troféu de conquista, agora lhe causava náuseas. Ela percebia que fora apenas uma ferramenta de distração, uma peça barata usada por dois gigantes que se odiavam. De repente, o som metálico do trinco ecoou como um trovão. A porta se abriu levemente, despejando um feixe de luz cruel sobre os olhos de Pamela. Ela caiu para frente, com o corpo enfraquecido, buscando o ar do sótão. Manuela estava lá, impecável em um vestido preto, segurando apenas um copo de água e um prato simples. Ela não olhava para Pamela com ódio, olhava com a frieza de quem observa um inseto preso em um vidro. Ricardo foi transferido para a penitenciária hoje cedo, disse Manuela, sua voz ecoando no sótão vazio. Ele tentou alegar que você era sua cúmplice, que o plano de me matar foi ideia sua para que pudéssemos ficar com tudo. A polícia está procurando por você em todo o estado, Pamela. Para o mundo lá fora, você é uma fugitiva, uma babá ambiciosa que ajudou a planejar um assassinato e sumiu com uma parte do dinheiro. Pamela tentou implorar, mas sua voz saiu como um suspiro rouco. Manuela continuou, revelando que a mansão já estava sendo colocada à venda. Ela havia esvaziado as contas, vendido as ações e estava pronta para recomeçar uma vida de luxo em outro continente, longe das memórias daquela traição. Mas havia um detalhe: as gravações. Manuela mostrou um tablet onde os vídeos da traição de Pamela estavam prontos para serem publicados em todos os sites e enviados para a pequena cidade natal da babá. Você queria o meu lugar, não queria? Perguntou Manuela, inclinando-se sobre ela. Pois agora você tem. Você tem o silêncio, a solidão e o segredo desta casa. Eu vou embora amanhã, Pamela. E a questão é, eu deixo a porta aberta para que a polícia te encontre e você apodreça na cela ao lado de Ricardo, ou eu deixo você aqui, para que este sótão seja o seu túmulo final e você nunca tenha que enfrentar a vergonha do que fez. O terror de Pamela atingiu um novo patamar. Ela percebeu que a liberdade que Manuela oferecia era, na verdade, uma escolha entre dois tipos de morte: a morte social na prisão ou a morte física no esquecimento. Manuela entregou-lhe o copo de água, mas antes que Pamela pudesse beber, a patroa o retirou. Toda escolha tem um preço, querida. E você ainda não pagou o seu. Manuela saiu do sótão, mas desta vez deixou o tablet ligado na frente de Pamela. Na tela, passava um noticiário com a foto de Pamela e a manchete: babá procurada por conspiração em tentativa de homicídio. Pamela percebeu que, se saísse daquela casa, sua vida estaria acabada. Se ficasse, sua vida terminaria ali. A luz do amanhecer filtrava-se pelas frestas das janelas vedadas do sótão, mas para Pamela, era apenas o sinal de que o fim havia chegado. Ela estava sentada no chão, fraca e com o olhar fixo no tablet que ainda brilhava com as notícias de sua própria desonra. O som de malas sendo arrastadas pelo corredor lá embaixo indicava que Manuela estava partindo. O silêncio da mansão, antes luxuoso, agora tinha o peso de um mausoléu. Cada passo da patroa era um prego a mais no caixão da esperança de Pamela. Manuela subiu ao sótão uma última vez. Ela não carregava raiva, apenas uma bolsa de viagem e um envelope. Ela olhou para babá, que agora parecia uma sombra da mulher sedutora que um dia cruzara aquele portão. A casa foi vendida para um grupo de investidores estrangeiros, Pamela. Eles só virão daqui a um mês para iniciar a demolição e construir um novo condomínio, disse ela, sua voz soando como um sussurro de despedida. Ninguém vai entrar aqui até lá. O pânico paralisou a garganta de Pamela, mas Manuela continuou, jogando o envelope no colo da jovem. Ali dentro está um passaporte novo, uma passagem e uma quantia em dinheiro que pode te manter escondida em qualquer lugar do mundo. Mas há um preço. Manuela apontou para o tablet, onde um arquivo de vídeo estava aberto com o dedo sobre o botão de enviar. Se você colocar os pés fora desta casa antes de eu aterrissar em meu destino, ou se algum dia pronunciar o meu nome para qualquer autoridade, o mundo inteiro verá quem você realmente é. Você viverá, Pamela, mas viverá como um fantasma, fugindo da própria sombra até o fim dos seus dias. Sem esperar por uma resposta, Manuela deu as costas.
O som de seus saltos estalando na madeira da escada foi a última coisa que Pamela ouviu. Segundos depois, o barulho do motor do carro partindo ecoou pelo jardim, seguido pelo fechamento definitivo do portão eletrônico. Pamela estava sozinha. A porta do sótão estava aberta, o passaporte estava em suas mãos, mas a liberdade parecia uma piada cruel. Se ela saísse agora, a polícia levaria para uma cela fria ao lado do homem que ela passou a odiar. Se ela fugisse, seria uma eterna fugitiva, sem identidade e sem paz. Pamela caminhou trêmula até a janela e puxou a cortina negra. Pela primeira vez em dias, viu a varanda onde tudo começou. O sol brilhava sobre o jardim, alheio ao drama que destruíra 3 vidas. Ela percebeu que Manuela não a matara fisicamente porque queria algo pior. Queria que Pamela carregasse o peso daquela casa para sempre. A beleza de Pamela, sua única arma, agora era sua maior maldição, pois cada espelho em que se olhasse lembraria a mulher que tentou roubar uma vida e acabou perdendo a própria alma. Meses depois, quando os tratores chegaram para derrubar a mansão da família Mendes, os operários encontraram o sótão vazio. Não havia sinais de Pamela, apenas uma camisola de seda deixada sobre a cadeira de monitores e um pequeno brinco esquecido no chão. Manuela estava em algum lugar do Mediterrâneo, vivendo a vida de rainha que Pamela tanto cobiçou, usando o dinheiro que a traição e a ganância de Ricardo e da babá ajudaram a consolidar. Pamela desapareceu na neblina das grandes cidades, tornando-se apenas mais um rosto anônimo, uma sombra que evita câmeras de segurança e foge de olhares curiosos. Ela sobreviveu, mas a armadilha de Manuela foi perfeita. O sótão nunca saiu de dentro dela. Cada vez que ela fecha os olhos, ainda ouve o estalo do trinco e o sussurro gélido da patroa lembrando que, no jogo do poder, a sedução é apenas uma distração para quem realmente detém as chaves do destino. A história da babá e o segredo do sótão terminou ali, entre os escombros de uma mansão que guardou o segredo de que, às vezes, a vítima é apenas a caçadora mais paciente da alcateia. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.